Boa tarde a todos. Eu quero agradecer, em primeiro lugar, a Deus pela oportunidade de estar aqui e poder acrescentar alguma coisa na vida de vocês, na vida da sociedade como um todo, e agradecer ao Leandro por esse evento tão maravilhoso que está acontecendo aqui, pela oportunidade que ele tem trago para nós aqui ampliar esse meio, esse mecanismo do empreendedorismo. De tudo o que a gente está aprendendo aqui, experienciando, da viabilidade de trazer novas conexões, e agradecer por todo o empenho aí, por toda a equipe, a toda a equipe do Inovar, e também eu quero agradecer aqui pela equipe do Tribunal de Contas, por esse espaço aqui maravilhoso que nos conecta. Quero agradecer vocês. Eu me chamo Andrécia Garcia, sou palestrante, treinadora comportamental, mentora, escritora, empreendedora, e desde 2018 eu iniciei um projeto de dentro para fora na Penitenciária Feminina de Florianópolis, trabalhando com inteligência emocional e neurociência, e com o propósito de ampliar a perspectiva de oferecer uma nova visão de mundo para mulheres em privação de liberdade. Hoje eu também atuo no Complexo Penitenciário da Caianduba, na ala feminina, no Vale do Itajaí, e o projeto é voltado especialmente para as pré-egressas, mulheres que estão nos últimos dias, nos últimos meses de cumprimento de pena, e que em breve retornarão ao convívio da sociedade. A pergunta que me norteou desde o início para estar lá foi: como retornar à sociedade depois de um período de reclusão, carregando marcas e os impactos de tudo o que foi vivido antes e durante o cárcere? Como retornar para a sociedade? E, a partir dessa reflexão, nasceu esse trabalho, esse projeto de dentro para fora. Levar a inteligência emocional para libertar mentes que ainda estão em cárceres. Mesmo quando os portões se abrem, a mente ainda continua encarcerada. E o meu objetivo é ajudá-las a compreender que estar ali é uma consequência de escolhas passadas delas, mas que o futuro pode ser escrito de uma forma totalmente nova. Elas aprendem que, embora não possam mudar o que viveram, elas podem decidir o que fará daqui para frente. E cada nova escolha é uma semente de transformação. Não é um processo muito fácil. A maioria vem de um contexto de vulnerabilidade, de dor, de abandono e muita violência. E muitas foram vítimas das suas próprias realidades. E apenas elas reproduziram o que cresceram vendo. Mas o meu papel lá dentro é colocar luz nesse caminho. E essa luz se chama conhecimento. Levar para elas clareza, consciência de que existe uma vida diferente do que elas estão acostumadas ou adaptadas a conviverem. E quando o conhecimento chega, as algemas mentais elas se rompem. E é exatamente aí que começa a verdadeira liberdade. Além de todo o trabalho que eu realizo abordando temas como família, como legado, como propósito lá dentro, como escolhas e ressignificação também, existe um tema que eu não posso ignorar lá dentro com elas, que é o mercado de trabalho. Sabe por quê? Porque essas mulheres são adultas. Em Santa Catarina, um dos grandes desafios é justamente a capacitação e a reinserção no mercado de trabalho. Mas ainda mais urgente do que isso é falar sobre a reincidência. Sim, falar sobre a reincidência é necessário para que elas não voltem, para aquele meio, para o cárcere novamente. E isso é uma questão de política pública, mas também de responsabilidade social. Porque cada mulher que volta ao cárcere não é só apenas uma vida que se perdeu novamente, mas também um investimento. Né? Um investimento que foi desperdiçado, onde poderia ter sido direcionado para reconstruir histórias e transformar destinos. E essa deveria ser uma preocupação minha, sua, de todos nós, de toda uma sociedade. Mas sabe o que acontece na prática? Muitas dessas mulheres saem determinadas a mudar. Elas saem convictas de que elas querem fazer o certo, com o coração disposto, com a mente cheia de esperança.
Mas, então, elas saem de lá e elas recebem o primeiro convite do tráfego, convite do fácil, convite do erro que elas já conhecem, e elas dizem não. Muitas delas dizem não. Só que logo depois vem os nãos do outro lado. O não do empregador, o não da oportunidade, o não da sociedade em si, e elas saem. Elas saem com um currículo nas mãos, mas elas carregam um rótulo na testa de ex-detenta. E recebem um não, 2, 10, 20, 50, 80, como aconteceu com a Jaque, uma das mulheres ex-detentas que eu acompanho de perto. A Jaque, eu trouxe ela no último ano, no Inovar, no último evento Inovar do ano passado, e a Jaque, quando ela saiu lá da penitenciária, ela distribuiu 80 currículos. Ela foi procurar um trabalho. Ela precisou ter muita certeza do que ela não queria mais para a vida dela. E ela recebeu 80 nãos. E dentro desses 80 currículos, recebendo nãos, ela recebeu tantos nãos que ela decidiu ir mais a fundo e buscar conhecimento. Ela entendeu que o que ela aprendeu lá dentro, ela poderia fazer diferente lá fora. Que ela poderia empreender, que ela poderia buscar conhecimento e hoje não ser um peso, um problema para a sociedade, mas ela ser a solução. E você sabe o que acontece depois disso, né? Depois de tantos nãos. Você sabe, eu sei, nós sabemos. A verdade é que nós não estamos verdadeiramente preocupados com isso. Mas nós deveríamos estar. Porque quando uma mulher volta para o crime, não é apenas ela que perde, é toda uma sociedade. Então, eu também falo com elas sobre empreendedorismo, porque é necessário. Elas precisam ver uma saída, elas precisam ter uma veia empreendedora, elas precisam entender que isso existe. Existe um mundo diferente do que elas estão adaptadas. E eu quero aqui agradecer pelo carinho de vocês, pela presença de cada um, mas eu quero agradecer aqui pela Michele, que ela é policial penal, e ela está dentro do presídio, vendo essa realidade. Ela veio acompanhar aqui, e eu sou muito grata pelo trabalho, pela vida dela lá dentro. E a última vez que eu estive na unidade da Caianduba, em que eu levei um vídeo do Rick Chester. Né? O Rick Chester, ele é um cara que ele era vendedor de água em Copacabana, não sei se vocês conhecem, mas que ele foi insultado, ele vendia água na praia, e um cara lá bêbado chamou ele de várias coisas, e foi insultado, né? Ele ficou muito chateado com a situação. E ele foi vítima de insultos, bullying, né? Racismo, e ele saiu dali, disposto a mudar de vida. Ele estava muito triste, ele chegou em casa, ele sentou no chão da casa dele, porque ele não tinha um sofá, ele não tinha uma cadeira, ele sentou no chão e fez um vídeo. Isso em 2016. Ele fez um vídeo e colocou na internet, na época no Facebook. Esse vídeo viralizou e chegou aos olhos do Flávio Augusto, um homem visionário, empreendedor. E ele viu o potencial naquele cara, naquele vídeo. E ele foi palestrar em Harvard depois, um ano depois, ele foi palestrar em Harvard. Em 2017, ele palestrou em Harvard. Por quê? Porque ele pegou daquele momento desafiador e gerou uma oportunidade. E muitos podem dizer que foi sorte. Ah, porque o Flávio Augusto que levou ele. Ele poderia ter escolhido outro caminho naquele momento. E hoje esse cara, ele é um empreendedor nato. Ele ajuda muitas pessoas. Mas era um cara que tinha tudo para dar errado, que tinha uma situação desafiadora pela frente, que morava numa comunidade precária, super carente, onde crime, drogas, tudo rolando solto lá. Essa era a realidade dele. E por que eu levei esse vídeo de um cara que decidiu fazer diferente em meio a uma diversidade, que era o convívio dele? Porque eu não posso chegar lá dentro da penitenciária e falar sobre business, sobre marketing digital ou estratégia de crescimento empresarial. Não! Eu tenho que trazer uma realidade para eles. A realidade delas não é essa ainda. Então, eu posso e preciso apontar caminhos possíveis lá dentro. Caminhos que mostram para elas que existe saída, que existem outras alternativas, que existe esperança. E o empreendedorismo é um desses caminhos. É uma ferramenta de transformação que dignifica, que gera autonomia e que aumenta a perspectiva de qualidade e qualidade de vida. E, além disso, reduz a reincidência
principalmente nos casos relacionados ao tráfico e ao roubo, né? Que são os maiores motivos de prisões na penitenciária em todo o país. Então, eu quero trazer aqui 2 histórias rápidas de muitas que me marcaram, tá? Eu podia trazer várias aqui, mas eu quero trazer pontualmente a história. A primeira história é de uma mulher daqui do Presídio Feminino de Florianópolis. Durante um dos encontros do meu trabalho lá, eu ensinei sobre finanças para elas. E sobre guardar o dinheiro, guardar um pouco que ganhava, poupar, aprender a investir. E ela me falou que nunca tinha ouvido falar sobre isso. Ela não tinha esse conhecimento. E ela ficou muito interessada. E depois, na próxima vez que eu voltei lá para fazer meu trabalho, ela me falou que estava guardando dinheiro, que estava trabalhando ali dentro da penitenciária, estava guardando dinheirinho pela primeira vez, algo que ela nunca tinha conseguido guardar dinheiro. E, como consequência, ela estava mandando dinheiro para a família, para os filhos dela. E, nos próximos encontros, ela me falou assim: Andrécia, eu já estou comprando meus pertences pessoais, a minha higiene pessoal, eu estou mandando meu dinheirinho para os meus filhos, e eu estou muito feliz. E ela estava entendendo que ela, sim, ela poderia produzir de uma forma legal. Que ela poderia trabalhar justamente, conduzir, direcionar a sua renda de uma forma diferente. E logo depois, quando ela saiu da penitenciária, ela me mandou mensagem e ela disse: Andrécia, eu entendi, eu não esqueci de tudo que eu aprendi, do que você me ensinou lá dentro, e eu continuei guardando, e hoje eu já tenho o suficiente para fazer os bolos, para vender os bolos. Então, é algo que a gente vê resultado. É pouco, sim, mas a gente vê que acontece. São todas? Não. Mas se uma entre tantas conseguir mudar, fazer diferença, gerar essa transformação, a gente já ganha muito. A gente consegue entender muitas coisas que acontecem nos bastidores. E a segunda história aqui, rapidinho, para finalizar, é lá da Caianduba, uma mulher que ainda estava dentro do presídio e ela conseguiu construir um plano de vendas. O que ela poderia fazer quando ela saísse dali? E ela não tinha muito recursos, mas ela tinha algo muito maior que recurso. Ela tinha decisão de recomeçar, de fazer diferente. Ela queria recomeçar, ela queria começar uma vida nova, algo que ela desconhecia. E é sobre isso. É sobre isso que eu faço. É sobre levar conhecimento que gera consciência, consciência que geram escolhas, e escolhas que geram liberdade e destinos. Se cada um de nós fizer um pouquinho, sem esperar que o outro faça, que o governo precisa fazer, sem que o outro tenha que fazer primeiro, a gente terá um mundo, um país bem diferenciado, bem melhor do que tínhamos há meses atrás, há um ano atrás. Depende de nós também. Que Deus abençoe vocês e que a gente possa contribuir para uma sociedade ainda mais capacitada para o novo. Muito obrigada. Obrigada, Andrécia. Muito obrigada. A gente quer aqui, então, agradecer esse painel, Augusto Velasquez e Andréia. A gente convida... Andrécia, desculpa. Eu sofro isso também, meu nome todo mundo fala errado. Convido vocês para a gente fazer a nossa foto aqui de painelistas. E aí a gente já convida também os próximos projetos que vão apresentar as suas atividades aqui.